cristão pode ouvir música secular, assistir séries, usar TikTok? Ou será que essas coisas podem nos afastar de Deus, sem percebermos? Hoje praticamente tudo passa pelas nossas telas. Músicas, vídeos, séries, redes sociais, tendências. A gente consome conteúdo o tempo inteiro. E no meio disso surge uma dúvida que muita gente tem, mas nem sempre fala com sinceridade. Isso é pecado? Será que ouvir certas músicas afasta a pessoa de Deus? Será que assistir determinadas séries é errado? Será que o problema está no TikTok, ou na forma como usamos essas coisas? Mas talvez essa não seja a primeira pergunta que deveríamos fazer, porque existem coisas que não parecem erradas, mas aos poucos começam a mudar nossa mente, nosso coração e nossa sensibilidade espiritual sem percebermos. E talvez o problema não seja apenas o conteúdo. Talvez seja o efeito que ele produz dentro da gente. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse versículo é muito interessante porque Paulo não está falando apenas sobre pode ou não pode. Ele está falando sobre aquilo que começa a nos dominar. E hoje isso faz muito sentido. Tem músicas que alimentam raiva, orgulho, sensualidade ou vazio. Tem séries que fazem o pecado parecer normal. Tem redes sociais que nos deixam ansiosos, comparando nossa vida com a vida dos outros o tempo inteiro. E o problema começa quando aquilo que consumimos passa a controlar nossos pensamentos, nosso tempo e até nossa vida espiritual. Você pega o celular, só 5 minutos. E perde 1 hora. Vai assistir só mais um episódio. E percebe que já não teve tempo, ou até vontade de orar, descansar ou buscar a Deus. Então talvez a pergunta certa não seja: posso assistir isso? Mas, o que isso está produzindo dentro de mim? Porque tudo aquilo que consumimos alimenta alguma coisa dentro da gente. Por isso Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Deus se importa com aquilo que ocupa nossa mente. E isso não significa viver isolado do mundo ou criar uma lista religiosa de regras. O próprio Jesus falava com pessoas comuns, vivia no meio da sociedade e entendia a realidade humana. O ponto aqui é discernimento. Nem tudo é demoníaco, mas também nem tudo é saudável. Tem coisas que talvez não sejam pecado diretamente, mas, aos poucos, roubam nossa paz, esfriam nossa fé, nos distraem, nos prendem e moldam nosso coração sem percebermos. Por isso Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz: Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Hoje o coração é disputado o tempo inteiro. Pelo algoritmo, pela comparação, pela necessidade de aprovação, pelo excesso de estímulo. E talvez o maior perigo não seja um conteúdo claramente errado. Talvez seja aquilo que parece inofensivo, mas lentamente nos afasta da presença de Deus. A Bíblia também nos alerta, em Romanos capítulo 12, versículo 2, E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sem perceber, podemos acabar absorvendo pensamentos, comportamentos e valores que vão moldando nossa mente aos poucos. Por isso discernimento é tão importante. Então talvez a pergunta não seja apenas: isso é pecado? Talvez a pergunta mais importante seja: isso está me aproximando de Deus, ou me afastando dele? Porque nem tudo que prende nossa atenção alimenta nossa alma. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. E é aí que entra o verdadeiro discernimento cristão. Não viver por medo. Não viver apenas por regras humanas, mas aprender a perceber o que está formando o nosso coração, nossa mente e nosso espírito.
Porque no fim, aquilo que mais consumimos acaba moldando quem estamos nos tornando. Então vale a pena parar e pensar: o que tem ocupado mais espaço dentro de mim ultimamente? E será que isso está me transformando na pessoa que Deus quer que eu seja? Se essa mensagem falou com você, fica à vontade para deixar o like e compartilhar com alguém que também precisa refletir sobre isso. E se Deus permitir, nos vemos no próximo vídeo.